Valor Entrevista está dando início a mais um vídeo e hoje com uma presença encantadora, um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Meu amigo de profissão, Fernando Pitt, ele que é professor e também agora está se aventurando como youtuber. E o canal do professor Pitt já tem 1.600 pessoas inscritas, é isso? Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Obrigado aí pelo convite, Alan. Um prazer estar aqui também. A gente já fez outros vídeos em conjunto, né, algumas lives aí no passado, e estar aqui presencialmente no estúdio é uma honra para mim também, tá? Cara, é um prazer demais, cara. É um prazer porque você sabe que desde a época que a gente trabalhava junto, eu tenho uma admiração muito grande pela forma como você faz a gestão das coisas que você toca. Você tem um toque de Midas. Muita coisa boa acontece quando você toma conta de atuar como gestor. E isso é um dos assuntos do nosso papo de hoje. Então a gente vai falar sobre a internet, a gente vai falar do mundo do youtuber, mas antes de qualquer coisa, para o nosso público conhecer um pouco mais, quem é o professor Pitt? Bom, eu vou começar então pelo início, né? Eu sou formado em engenharia, pós-graduação em gestão empresarial e também mestrado em engenharia, mas desde 2002 eu já ingressei na educação. Sim. Então, desde que eu vim para Gaspar, né? Eu cheguei aqui em 99, ainda estudando naquela ocasião, ainda estava durante a graduação. Me formei em 2000, já em 2001, 2002, não me recordo exatamente agora o ano, mas eu já ingressei como professor ACT. Então, foi aqui no Honório Miranda, como professor de Química, Física e Matemática. Que legal, olha aí. E depois dali, ingressei na escola também técnica, trabalhando já desde 2004 até 2020, então foram 16 anos também com um foco na parte da gestão, parte em gestão e também parte na docência, né? Então numa escola de educação, de ensino técnico e tecnológico, né? Trabalhando em várias modalidades, inclusive na graduação também. Sim. E então a educação ela vem dentro, e da onde vem essa vontade de estar na educação sendo engenheiro, né? Sim. Eu tenho minha mãe, professora aposentada, tenho vários tios e tias que são professores, e o meu pai também, embora metalúrgico, num período também atuou como docente técnico também, né? Então essa paixão é de família. Acho que já vem na veia, né? Já vem isso incrustido. Converge para esse universo da educação, é muito parecido com a minha. Eu tenho um tio que sempre me influenciou, o professor Campos, mandar um abraço para o senhor, ele que está lá no estado do Amazonas, e a gente tem essa pegada muito parecida, né? Essa questão familiar e tal. Mas então, isso, hoje tu está com 43, é? 43. 43. Mais de 20 anos dedicado à área de educação, é isso? Sim, tá em torno de 20 anos, né? Então hoje nós estamos em 2021, desde 2001, 20 anos dedicado part-time, durante um período. Quando eu vim para Gaspar, então eu trabalhei numa indústria aqui durante 5, quase 6 anos. Sim. E à noite na educação, e assim indo até que 2008, quando eu entrei no mestrado, ali foi o divisor de águas, né? Sim. A partir de 2008, a dedicação foi toda para a educação. Para a área de educação. Então, desde 2008 eu estou praticamente exclusivo, né? Fiz um trabalho outro, paralelo em alguns momentos, mas a dedicação mesmo na educação desde 2008. Para quem está assistindo a gente e também trabalha na área de educação, 3 chaves importantes assim que são bacanas de a gente compartilhar, como se fosse assim um presente para o gestor de educação que tu viu nessa experiência que tu tem com a educação. Assim, primeiro de tudo, eu acho que é lembrar que a gente, seja no papel de professor, de coordenador, ou de gestor, ou de diretor, nós estamos em convívio com pessoas. Sim. E eu acho que essa é a primeira de tudo, né? Que você precisa, acima de tudo, respeitar. Sim. Eu não preciso concordar com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa faz, eu não preciso concordar com o estilo de vida do professor, do meu colega, ou enquanto gestor do meu professor lá, do meu coordenador, seja lá qual for a pessoa que esteja envolvida naquele momento ali. Mas, primeira coisa, nós precisamos entender que a gente precisa respeitar o nosso colega. Sim. Depois, respeitar o aluno.
ou assim, eu acho que não é em um segundo nível abaixo, mas de forma igual, né? Porque o nosso aluno, ele vem com suas características, alguns com mais facilidade de aprendizado, com mais bagagem, outros com menos bagagem. Eu tive alunos que levantavam às 4 horas da manhã, trabalhavam o dia todo e ainda à noite vinham para a escola e voltariam para casa dormir meia-noite. Começava tudo de novo. Tudo de novo. Então, assim, ele não podemos aliviar para o aluno, mas nós temos que entender aquela situação dele também e criar condições para que ele possa um olhar mais carinhoso, né, professor? E acho que um terceiro ponto que a gente pode levantar também é que a educação, ela é muito mais do que escolarização. Muita gente confunde, muita gente acaba achando que é só estudar. Não, educação, a gente precisa trazer o ser humano, né, para entender o mundo, para entender o que está acontecendo. Muitas vezes falar de política, evitando partidos, falar de acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor. A gente falava aqui um pouco antes de gravar, né, de algumas situações que a gente está vivendo hoje que são inéditas. Imagine, a gente presenciou 2 bilionários, o terceiro não foi ainda, mas talvez vá no futuro, Richard Branson e Jeff Bezos, 2 pessoas comuns, 2 civis, por assim dizer, que foram para o espaço. Foi 10 ou 12 minutinhos apenas, mas foram pessoas que não são astronautas, não são militares, e foram. Então isso é história, isso está acontecendo. Então trazer para dentro da sala de aula também, porque muitas vezes, principalmente para quem trabalha com disciplinas como química, física, matemática, na educação profissional, as minhas disciplinas sempre foram muito de base, ciência dos materiais, resistência dos materiais. Muito técnico, muito né? técnicas. Então, são disciplinas que muitas vezes o aluno não consegue visualizar a aplicação. Elas são a base para que tudo possa ser interpretado. Então, para que se tenha harmonia. E trazer então esses acontecimentos para que o aluno veja, bom, olha, o que eu estou aprendendo aqui está acontecendo lá. Então isso precisa desse conhecimento para chegar lá. Então acho que são pontos que tem que estar todos interligados, né? E aí, mas eu friso, acho que o principal de todos é o respeito, né? Respeito pelo nosso próximo, pelo supervisor, pelas pessoas que estão sob nossa coordenação naquele momento, pela instituição, por tudo. Então acho que esse é o ponto. Não preciso concordar contigo, mas eu preciso respeitar o teu jeito de viver, de pensar, de lidar com as situações. Exatamente. Então converge também na situação de olhar mais carinhoso para o aluno, entender. Talvez a palavra seja fora um pouquinho, mas dar uma certa facilidade ao aluno para ele entender do universo da matéria que a gente está trabalhando e aplicar isso no dia a dia dele. Sem necessariamente facilitar, quando a gente fala em facilitar, não quer dizer aliviar para o aluno. Aliviar, exato. Porque muita gente confunde, né? O professor bonzinho e o professor bom. Exatamente. Não ser o professor bonzinho. Exatamente. Porque o professor bonzinho é aquele que facilita. Ser técnico, ser justo e mostrar a realidade da matéria de uma forma que o aluno possa usar isso para ele durante a trajetória profissional dele. Professor, e aí com a questão da família, é importante a gente falar nisso porque além de professor tem o lado do ser humano, né? Esposa, filhos, como é que é essa correria do teu dia a dia com a tua família? Bom, isso é algo que a gente tenta harmonizar, né? Equilibrar. Algumas vezes com mais facilidade, outras nem tanto. Já aconteceu de ter que passar semanas fora. Mas agora, nos últimos 2 anos até eu estou preocupado quando a gente tiver que voltar para a ativa full time, né? Porque a gente está tanto tempo em casa, conseguindo harmonizar isso tudo em casa com o home office, e a gente descobriu um novo mundo. Na verdade não descobrimos, né? A gente experimentou um novo mundo, algo que já existe há muito tempo aí fora e que permite a gente estar junto com a família, junto com os filhos. Tu acha que o home office veio para ficar? Eu torço para que sim. Eu torço para que sim. Eu acho que o home office... eu acredito... Vai facilitar para o lado dessa vivência familiar. Não só na vivência familiar, mas também, como você mesmo falava um pouco antes da gente começar a gravação aqui, né? Quantas horas de trânsito que a gente economiza? Meu Deus! Quantas horas de
vida que a gente ganha. Porque a gente ganha vida, né? Porque quando a gente está no trânsito, eu sou um que ouço muito podcast, eu dificilmente estou ouvindo música. Eu direto, também direto. Mas, mesmo assim, a gente pode estar ouvindo podcast fazendo outras coisas. Exatamente. Vídeos no trânsito não dá. Mas segura que a gente vai falar sobre isso, calma aí. Então, essa questão familiar, então, hoje é a harmonização, é a harmonia de equilibrar todas as atividades. Exatamente, eu acho que esse é um desafio. Fácil, não é. Fácil, não é, mas a gente precisa tentar, né? Bacana. Agora, não saia daí, nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o professor Fernando Pitt. Já voltamos. Aqui no estúdio conosco, professor Fernando Pitt. E agora a gente vai abordar esse universo da internet. O professor, como eu comentei no início, ele tem um canal no YouTube, tem um podcast também. É no Google, né? Teu podcast. Em praticamente todas as plataformas. Nas plataformas, tá lá no Spotify, tá em todo... Apple Podcast. Show. Então a gente vai abordar esse universo agora porque, pessoal, cada dia que passa, mais e mais pessoas entram para esse universo do YouTube, do podcast e tal. Professor, o que te levou a fazer parte também desse universo? Bom, eu sou um consumidor de podcast já há muitos anos. Eu consumo podcast, de novo eu vou errar a data, né? Mas desde 2014, 2013, 2015, não me recordo exatamente, mas assim, eu sou quase que um consumidor compulsivo de podcast. Aficionado. Mas e por que isso? Pela facilidade. Então, eu ouço podcasts de política, de notícias, de entretenimento, de formação. Assim, então, você está caminhando, você está no trânsito, você está lavando a louça. Eu direto. Então, assim, muita gente, até eu já recebi uma crítica uma vez, mas tem podcast que você não pode ouvir lavando louça. De fato, tem podcast que a gente tem que ouvir com um caderninho na mão. Exatamente. Mas tem muitos que a gente pode ouvir tá ouvindo ali enquanto dirige ou lava a louça sem nenhum prejuízo. Eu gosto dos vídeos também. Só que daí os vídeos, a gente, como eu falei, né, no trânsito a gente já não pode, não pode. Então tem esse detalhe. Bom, então, como consumidor de podcast, eu sempre quis fazer um podcast também. E os vídeos, eles acabaram vindo na sequência pelo seguinte, né? Então, eu comecei o podcast lá em 2020, não, parece que faz tanto tempo já, né? Mas comecei em 2020 depois de eu ter ensaiado por mais de 2 anos. Legal. Então, se eu pegar algum programa piloto meu ainda que eu devo ter gravado, 2017, 2018 eu já estava ensaiando gravar, mas não estava ficando bom. Sim. Até que 2020 gravei, publiquei, não ficou bom. Eu digo, bom, vou ter que continuar porque só vai melhorar, só vou aprender fazendo. E assim foi. Então isso é delicioso, né, professor? Porque eu vou te interromper rapidinho, porque a gente começou assim, era um tripé, um celular da Motorola, todo mundo já me ouviu falar isso, sem memória, e eu comecei. Porque a grande sacada para quem está assistindo a gente mas será que eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo? Não, começa. E conforme a estrada vai aumentando, vai alargando, você vai melhorando, não é isso? Exatamente. Comecei também com um microfone muito parecido com esse aqui, depois o microfone de lapela. Hoje no podcast eu tenho já mesinha de som que eu acabei fazendo um investimento não muito alto, mas já fui para a mesa de som e um microfone condensador. Sim. E não pela qualidade, mas sim pelo tipo de microfone, então onde por barulhos externos, né? Eu fazia a gravação, geralmente tinha muito barulho e vou ter que trocar de microfone para não pegar tantos ruídos externos, né? Então fiz o investimento e estou lá insistindo, né? Algumas vezes eu consigo fazer periodicamente toda semana, outras vezes eu dou uns saltos. E agora, no final de 2020, também eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Eu já tive, imagine, talvez nossos telespectadores nem tenham ouvido falar, mas eu tive um Palm TX. Olha aí! Eu tive, porque eu muito voltado para a tecnologia, então isso sempre foi algo que me chamou muita atenção. No início dos anos 2000 eu tinha agenda eletrônica. Sim. Então eu tenho quase que conector, Bluetooth, Wi-Fi, tudo que é tipo de conexão, já fiz testes. E lá por volta de 2002, 2003 também testava
Cartão de memória, imaginei, na época eu estava super entusiasmado que eu tinha conseguido comprar um cartão de memória de 64 megabytes. Então, imagina, 64 megabytes, hoje a gente está falando em cartões de 128 GB para cima, né? E com toda essa bagagem o pessoal também toda vez me por que isso, por que aquilo? Bom, vou começar a compartilhar essas informações de um jeito diferente, porque o podcast já não permite, né? E aí fui para o mundo do vídeo também. Sim. E comecei o canal em dezembro de 2020. Mas aí que tá, tu sempre foi mais tímido. De repente tu tem que dar play num trocinho daquele ali e começar. Como é que foi pra ti isso? Olha, os primeiros vídeos eu comecei a fazer, assim, eu cheguei a gravar a tarde inteira para aproveitar 5, 6 minutos do vídeo. Hoje é tranquilo, hoje eu consigo fazer muitas vezes uma gravação no início ao fim, com um único play ali, Sim. Põe para rodar, põe para gravar e consigo fazer, depois faço os cortes, as edições, Legal. Tem os erros ainda, então a gente consegue também fazer a edição muito mais... eu já sei quando eu errei, então já sei... Aonde está o time. Já dou o tempo ali para fazer a recuperação da cena, sem precisar voltar. Sim. Que outra coisa que eu aprendi também, né? Se você errou, procure continuar, porque senão já tive vídeos, né, que eu fiz a introdução perfeita, errei uma palavrinha e voltei para fazer. Aquela introdução perfeita tive que fazer mais 10 vezes e não ficou tão boa. Então, porque é muita inspiração, né? A hora que vem a gente tem que deixar fluir, né? Mas assim, foi um grande desafio, por isso que o canal, eu já ensaiava o canal também desde 2018, 2019. Fazia gravação, apagava, gravava, apagava, gravava, apagava, até que da mesma forma gravei, publiquei, disse, bom, foi, agora não tem mais volta, né? Então foi um desafio enorme. De youtuber para youtuber agora. Nós temos aí um público, o professor tem mais de 1.600, eu estou com 1.240, alguma coisa assim. Mas vamos deixar agora para o corte do nosso Instagram aqui no Valor Entrevista, o que é importante. Eu vou dizer uma coisa e tu vai dizer outra. Então, eu acho muito importante iluminação. Iluminação é essencial, mas além da iluminação, o áudio. O áudio. Nós estamos aqui no estúdio, né? Você também explicava antes toda a engenharia. Toda a tua engenharia, todo o teu investimento aqui para fazer essa acústica que a gente está tendo. Sim. Acho que a qualidade, a clareza do som. Sim, importantíssimo. Importantíssimo. Então, iluminação, acústica. Sim. Eu também uso um celular para captação. O professor usa uma mesa de som, né? Então, o meu celular, por enquanto, me atende. Tanto que eu posso fazer ele sem o microfone, direto, usando ele aqui, né, na mão. Editor de vídeo, o que é que tu usa? Eu uso essencialmente o OpenShot. Eu optei, desde que eu comecei a fazer tanto o podcast quanto o canal, em trabalhar como o investimento em programas pagos é muito alto. Sim. E eu também optei em não trabalhar com outros programas que não sejam free ou não tenham licença. Então eu optei por programas gratuitos, free. Sim. O OpenShot é um deles que eu utilizo muito, que é um aplicativo super leve, super fácil de utilizar, com muitos tutoriais na internet. Eu usei ele no início. E é um programa totalmente gratuito, né? Então eu posso usar sem medo de estar infringindo nenhum copyright, nem nada, né? Tanto quanto eu uso o Audacity também para o podcast, que é outro gratuito. Exatamente, também uso ele. Eu também uso para edição de vídeos o Movavi, que é muito prático, muito fácil e atende às minhas necessidades. Vamos lá, falamos da edição de vídeo. É importante manter network, mesmo sendo youtuber trabalhando só para a telinha? Com certeza, né? O network não é algo que a gente faz apenas fora, né? A gente precisa do network em tudo, né? Não existe como a gente não fazer o network, até mesmo por alguma dica, né? Muitas vezes eu recebo alguns vídeos, alguns colegas chegam, olha, Fernando, tá vendo isso que está acontecendo? Olha, tá vendo essa hype aqui que tá pronta para estourar? A rede de contato alimenta o trabalho que tu tá fazendo, isso é legal, né? E muitas vezes não é nem indicando, é questionando. Sim. Olha, você falou aquilo, e se acontecer aquele outro, como é que eu faço? Sim. Então, muito conteúdo sai a partir disso. Abre outra
clareza de conhecimento que eu acho muito importante. Eu cheguei, professor, aqui no canal, por exemplo, hoje, poucas vezes eu faço contato com a pessoa. Eu termino um vídeo como o nosso aqui com o Fernando, e o Fernando já indica uma outra pessoa que ele gostaria de ver aqui no estúdio. Então o networking é fundamental, inclusive para vender. Eu não fico só aqui no estúdio, eu vou de porta em porta, eu faço um trabalho de vendas também em loco, eu visito, deixo meu cartão de visita, troco ideia com as pessoas para tentar trazer mais apoiadores para o canal. Isso é importante. Com certeza. Pessoal, não saia daí, nós vamos para a nossa terceira e última parte da conversa com o Fernando Pitt. Já voltamos. Pessoal, nossa terceira e última parte com o professor Fernando Pitt, ele que mora na cidade de Blumenau e está aqui com a gente batendo um papo super agradável sobre sua profissão, sobre a história nas redes sociais. E a gente estava conversando antes e aí surgiu uma coisa que é bem interessante a gente conversar, que é essa questão, professor, da superexposição, né? Você, pai de família, profissional, trabalhando nas redes sociais, você tem que ter um cuidado com isso, né? Precisa. Eu acho que as pessoas hoje elas estão confundindo, em muitos casos, intimidade, compartilhamento, muitas vezes familiar, de certas particularidades familiares mesmo, de intimidades familiares, que naturalmente a gente compartilha com a família, mas pelo fato de estar muito fácil a gente fazer um story, de fazer uma postagem, as pessoas acabam compartilhando informações pessoais de cunho familiar para o mundo todo. Sim. Então, assim como a internet e tudo que veio com ela facilita a nossa vida, seja para estudar, seja para entretenimento, seja para vender, para trabalhar, ela também traz consigo o risco, né? Que é esse ponto da superexposição. Então, o que eu sempre falo, eu tenho dito isso com muita recorrência, as pessoas precisam entender que quando você colocou um vídeo na internet, colocou uma foto na internet, ela pode ficar lá para o resto da vida. Exatamente. Você pode entrar com ação judicial, você pode tirar, você pode excluir aquela conta, você pode pedir para o Google tirar, mas alguém pode ter dado print anteriormente, vai para a Dark Web. Então, assim, muito dificilmente, principalmente se for pessoas públicas, figuras públicas, vão conseguir eliminar completamente uma frase, um vídeo, uma foto que foi postado no passado. E mesmo pessoas que não sejam públicas, a gente tem caso aqui próximo, em cidades vizinhas, né, de crimes que aconteceram, todo planejado com base no que a família postava. É o caso do sequestro que o delegado Egídio, que esteve aqui conosco, desvendou na cidade de Ilhota, onde o sequestrador conhecia a vida toda da família por conta do Facebook. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que há um limite. Legal, vai compartilhar a foto do filho? Beleza, mas muita gente passa do limite, né? Onde estuda, o que faz, a hora que sai, check-in mesmo, hein? Tudo isso, né? Então, eu penso que a internet, ela traz consigo esse risco que as pessoas elas precisam saber dosar, né? Não é que você não precisa fazer. Eu sou um que faço muito pouco. Assim, vocês vão encontrar na minha rede muito poucas fotos, vídeos pessoais. Muito mais a figura pública do Fernando. Do trabalho. Mas eu não tenho nada contra quem faz. Eu acho que não há problema desde que dosado e com segurança. Exatamente. Bom, para a gente quase entrar na nossa reta final, eu quero te fazer uma outra pergunta, que são a respeito de dicas de série, dicas de podcast. Aliás, aproveita já, comenta aí do teu podcast, do teu trabalho nas redes sociais. Bom, eu gosto muito de séries tecnológicas, né? Então eu sou apaixonado aí por Star Trek, Star Wars, apesar que são coisas diferentes, uma é fantasia, outra é ficção científica. Mas vamos trazer aqui então para ficção científica, né? Star Trek. Sim. Então, tem a série Dilemas das Redes, né? Dilema das Redes. O Dilema das Docudrama. Também. Dilema das Redes e a Verdade Desvendada, agora me fugiu o outro nome, mas são... O Dilema das Redes é um deles que mostra esse universo do algoritmo. Do algoritmo, exatamente. Não é nós. Não somos nós que estamos comandando as nossas redes sociais. É o algoritmo.
não é nós que estamos comandando as nossas vidas. As nossas vidas, exato. Eu não queria falar assim porque eu achava muito pesado, mas já que o professor comentou, é verdade. E eu trago também, quando a gente fala desse filme, né, na verdade é um docudrama, né, lá, documentário dramático, eles fazem. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão até ouvir e ler ela sendo relacionada aí a esse documentário, né, o Dilema das Redes. E ele mostra muito claramente como a gente é mantido na nossa bolha, no nosso viés da confirmação. Inclusive já fiz programas tanto para o YouTube quanto para o podcast, para o Classe Tech, então eu já falo a respeito dele, aonde nós somos mantidos dentro do nosso viés da confirmação. Sim. E o que é o viés da confirmação? Tenho certeza que quem está nos assistindo agora, se a pessoa gosta de café e ela vai procurar benefícios do café, o dia que ela não está falando, não está pesquisando, ela não está vendo nada sobre isso, ela vai encontrar textos, vídeos falando bem do café. Se ela acha que o chocolate faz mal, ela vai encontrar textos, vídeos, ela vai se deparar com muitas informações e até notícias trazendo os malefícios do chocolate. Aí você vai dizer assim, mas peraí, eu gosto do café e o chocolate faz mal. E só encontro informações que confirmam a minha percepção. Você só encontra por quê? Aí uma palavrinha mágica, né? Que é o engajamento. Sim. A rede quer o teu engajamento. E como ela quer o engajamento da pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai entregar o que você quer ler. Ela vai entregar o que você está buscando. Sim. Imagina, se você gosta de café e alguém vir falar que o café faz mal, você não vai nem ler. Então ela não vai te entregar isso. E dessa maneira, todo esse mecanismo que existe por trás de uma tela, que a gente não vê, que é exatamente esse algoritmo, que é o robozinho que está comandando a nossa vida, ela vai nos manter na nossa bolha, no nosso viés da confirmação. Só trazendo informações de política que a gente concorda, só trazendo os benefícios do café, e assim por diante. Então, a gente fica preso à bolha. E é engraçado, né, professor? Porque quando você para de curtir e de comentar, pega um tema que eu gosto, que é a questão da política. No meu Facebook, pouco eu comento e curto sobre política. Quase nem abro mais nada sobre política. Deixou de aparecer na minha timeline. Porque o algoritmo entendeu que você não está... Entendeu que eu não tenho mais essa pegada política. Então, é impressionante o poder que o algoritmo tem. Mas, professor, para a gente finalizar, tuas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Bom, meu podcast está aí com mais de 30 episódios já publicados. Legal. Os mais recentes, tenho certeza que são melhores do que os primeiros, né? Mas convido para todos. O podcast é o Classe Tech. Classe Tech. Classe Tech. O Tech se escreve T-E-C-H, né? Então, tecnologia. Ele está disponível no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, então nos principais agregadores de podcast. Legal. E eu tenho, no podcast, me dado a liberdade de tratar de temas um pouco mais sensíveis, como, por exemplo, o viés da confirmação, a censura da internet que nós estamos vivendo hoje. Sim. Assim, de uma maneira não trazendo a política. Sim. Não trazendo, porque eu sei que se eu abordar a política eu corro riscos, sim, inclusive ser acordado com a Polícia Federal. Com a Federal na porta às 6 horas da manhã. O Brasil está complicado. Mas assim, eu trago essa questão, inclusive nos últimos programas, eu questiono mesmo, né? Será que existe ou não censura no Brasil hoje? Sim. E já adianto, existe, mas não é a censura que a gente imagina apenas, né? Existe várias, você está lá no podcast, então no Classe Tech. E no YouTube, onde eu trago vídeos voltados para a área tecnológica, com dicas de tecnologia, também alguns vídeos tratando sobre tecnologia na educação, né? Então eu vou mesclando tecnologia na educação, tecnologia para o nosso dia a dia, no youtube.com/Fernando Pitt. Show de bola. Então, pessoal, tá aí as redes sociais do professor Fernando Pitt. Importante agora, para a gente fechar o nosso vídeo, você vai participar do quadro O Convidado Vende. Muito simples. Tuas considerações finais e o pedido de patrocínio aqui para o Valor Entrevista. Bom, vamos lá então, né? Sabe vender? Vamos sentar. A hora é agora. Então, a todos que estão nos acompanhando aí pelos canais do Valor Entrevista, um canal que eu já acompanho também há muito tempo, são 4 anos de trabalho, quinta temporada, mais de 300 vídeos. Estou te ajudando a vender. Já está dando a colinha, né? Então, um canal
que eu acompanho já há mais de 4 anos, o Alan, que eu já conheço há mais de 5 anos, uma pessoa super séria, uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente promete e entrega o que prometeu. Então tenho certeza que quem apoiar o canal aqui Valor Entrevista vai ter o retorno esperado. Tudo que for combinado vai ser entregue pelo Alan e vai ser entregue pelos convidados, pelo conteúdo que os convidados trarão aqui ao programa. É isso, professor, suas considerações finais, mas antes eu quero de coração agradecer a tua parceria por vir até o nosso estúdio para bater esse papo com a gente, super rico, gostei demais, desejo sucesso. Suas considerações aos seguidores do Valor Entrevista. Então, mais uma vez agradecer aí a você, Alan, pela oportunidade, né, pelo convite de estar aqui, e a todos, né, que prestem mais atenção na internet. Tem muita coisa boa. Eu falo isso e não me canso de repetir. O mesmo tempo que as pessoas usam, dedicando ali para curtir os vídeos engraçados e gatinhos, que devem continuar, não quer dizer que você não precisa fazer isso, mas a internet também traz muito conteúdo riquíssimo, como os podcasts, como os vídeos de entrevistas, de bate-papo e muito treinamento, né? Muita oportunidade de se capacitar gratuitamente pela internet também. Então, e o tempo é o mesmo. Você pode escolher como gastar a sua vida, gastar o tempo da sua vida, ou vendo vídeo de gatinho, ou aprendendo alguma coisa nova, né? Essa é a magnitude, essa é a beleza que a internet nos oferece. É isso. Pessoal, muito obrigado para você que nos acompanha. Nós estamos aí, como todos sabem, na quinta temporada, mais de 300 vídeos, 4 anos de trabalho, e hoje nós recebemos o professor Fernando Pitti aqui no estúdio. Gostou? Deixa aquele like, faz aquele comentário. Se faltou perguntar alguma coisa para o professor, por favor, comenta aqui que ele faz questão de responder para você. Nós voltamos na semana que vem com, como o nosso lema diz, mais histórias reais e inspiradoras para você que é da região do Vale do Itajaí e, claro, por todo esse país lindo que acompanha o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus, um abraço, tchau!